Oi, meus amores! Vamos para mais uma aula de português? Hoje nós iremos fugir um pouco do livro, tá bom? Porém, o assunto que eu trouxe para vocês fará toda a diferença na sua formação escolar. Nós vamos aprender os elementos responsáveis pelos efeitos de ambiguidade. A ambiguidade é um calo, tá bom? Tanto para a produção quanto para a leitura de texto. É preciso estarmos atentos a esses duplos sentidos. Hoje nós não usaremos o livro, mas é necessário que vocês peguem o caderno, a caneta. Ao longo do vídeo, irei fazer algumas perguntas e espero a resposta de vocês. Quando essas perguntas forem feitas, deem uma pausa e tentem responder, tá bom? Depois eu quero saber o feedback, se vocês conseguiram. Eu vou começar lendo essas anedotas. Primeira, o bebum entra no consultório e o médico lhe diz: "Eu não atendo bêbado." O bêbado responde: "Quando o senhor estiver bom, eu volto." Segunda anedota. "Doutor, já quebrei o braço em vários lugares." "Se eu fosse o senhor, não voltava mais para esses lugares," respondeu o médico. É possível observar que há uma interpretação diferente daquilo que o locutor está querendo dizer. Nos dois casos. Por exemplo, quando o médico diz "eu não atendo bêbado", o paciente, o bêbado, não compreende necessariamente o que ele quis dizer, mas compreende de uma forma diferente, pois sua frase deu margem a isso. Assim como o médico, na segunda anedota, que não compreende o verdadeiro sentido, a verdadeira mensagem que o paciente está querendo passar. O humor da primeira anedota é constituído em torno da duplicidade de sentido existente na fala do médico. A quem o médico se refere quando emprega a palavra bêbado? Não atendo bêbado. Ele está referindo-se a quem? Ao paciente bêbado que entrou em sua sala, em seu consultório. Pela resposta do bêbado, a quem ele imagina que a palavra bêbado está se referindo? Quando ele diz: "Tá certo, doutor, quando o senhor estiver bom, eu volto." Ao próprio médico. Ele entendeu que quem estava bêbado era o médico e que ele não iria atender. Agora, sua resposta. Nesse momento que você vai pausar o vídeo para tentar responder. Eu quero que você dê outra redação à frase do médico, de modo que ela não apresente duplicidade de sentido. Como você faria essa frase? Lembrando que existem várias formas, tá bom? Desde vírgula até incluir palavras ou excluir. Uma sugestão de resposta. Eu não atendo pacientes bêbados. Aí está especificando que quem está bêbado é o paciente. Você fez diferente? Se você fez diferente, coloca nos comentários para vermos se aí eu dou um retorno, tá bom? Essa duplicidade de sentido presente nas duas anedotas, ela é chamada de ambiguidade, certo? A ambiguidade é a duplicidade de sentido existente em um enunciado ou em um texto, seja ele verbal, seja ele não verbal. Nesse caso, estamos trabalhando com um texto verbal e com duas formas de duplo sentido. Na segunda anedota, a duplicidade de sentidos ocorre na fala do paciente, correto? O que o paciente pretendia transmitir ao médico a respeito do seu braço? Quando ele disse: "Meu braço quebrou em vários lugares." O que ele quis dizer? Ele pretendia dizer que já fraturou o osso em vários pontos diferentes. E o que o médico entendeu? Como o médico compreendeu? Ele compreendeu que o paciente tinha fraturado o braço várias vezes por causa de acidentes ocorridos em diversos lugares, em diferentes lugares. Lugares, espaço físico. Enquanto que o lugar que o paciente estava falando era em relação ao seu braço. Nas duas anedotas, a duplicidade de sentido foi empregada intencionalmente e o seu emprego serviu para provocar um humor. E se formos analisar, de repente o bêbado ou o médico fizeram essa segunda interpretação com forma de humor também.
tá? Então, de repente, entenderam o real sentido. Possivelmente, o médico entendeu que o braço dele já tinha quebrado em vários lugares diferentes, em vários pontos diferentes, enquanto que ele quis fazer, de repente, uma piada ou uma brincadeira com o paciente. Esse recurso de expressão, chamado ambiguidade, é muito comum em anedotas e em outros gêneros, como anúncios publicitários, histórias em quadrinhos e cartoons. Então, os escritores recorrem à ambiguidade para um sentido cômico da coisa, tá bom? Para dar essa comicidade, para dar um ar de graça à história que está sendo feita. Quando empregada de forma intencional, torna-se um importante recurso de expressão, como acontece em textos literários, publicitários e humorísticos. É muito comum de encontrarmos a ambiguidade. Anote aí, por favor, o que é ambiguidade, tá bom? Está aqui bem claro, a duplicidade de sentido existente em um enunciado ou em um texto, seja verbal, seja não verbal. Só para teorizar, só para que vocês, se quiserem, podem escrever. É um emprego de palavras ou expressões que permite mais de uma interpretação, embora possa ser usado como recurso estilístico ou humorístico. É condenável quando atrapalha a transmissão da mensagem. Em alguns aspectos, tá? Em alguns gêneros é considerada de forma positiva, ela é vista de forma positiva, como no gênero literário e no humorístico. Porém, se a intenção do locutor não é dar esse duplo sentido, isto pode ser uma grande dificuldade. A ambiguidade como recurso de construção. Ela é utilizada com frequência como recurso de expressão em textos poéticos, publicitários, humorísticos, quadrinhos e anedotas. Anedotas como vistas acima, por exemplo, fazem uso da ambiguidade como recurso para uma comunicação descontraída, a provocar um humor. Outro exemplo de ambiguidade como recurso de construção. Eu tenho aqui uma tirinha. Ai, dei uma bruta topada. Que foi, mãe? Agora estou com esse galo na cabeça. Olha o que o galo ficou com um belo galo na cabeça. Diga quem é esse miserável. O galo ficou com ciúme. O galo, no último quadrinho da tira, está enfurecido por imaginar que a galinha está pensando em um outro galo. Por conta do trecho, estou com esse galo na cabeça. Só que, ao dizer ao seu filhote que está com esse galo na cabeça, a galinha faz referência a um calombo que se formou após ela ter batido a cabeça. A gente não usa a palavra galo para falar, isso é uma catacrese, né? Buscamos uma outra palavra para esse sentido. Gente, o duplo sentido aí está em quê? Na palavrinha galo, que nesse contexto aí está exercendo dois sentidos diferentes. A expressão dar uma topada, nessa tirinha, ela está sendo usada no sentido figurado e equivale a dar uma cabeçada, tá bom? A ambiguidade como um problema de construção, nós vimos ela como um recurso de construção. Ela foi utilizada de forma positiva para acrescentar ao texto. E agora ela como um problema de construção. Imagine que uma pessoa relate da seguinte forma, por escrito, a violência ocorrida numa partida de futebol. Durante o jogo, Lúcio deu várias caneladas em Guilherme. Depois entrou Marcelo no jogo e ele levou vários empurrões e pontapés. Se o leitor não assistiu à partida, terá dificuldade de compreender esse texto e a intenção comunicativa do narrador, pois o texto é ambíguo. Afinal, quem levou empurrões e pontapés? Durante o jogo, Lúcio deu várias caneladas em Guilherme. Depois entrou Marcelo no jogo e ele quem? Levou vários empurrões e pontapés. Ele quem? O texto está ambíguo por não estar claro essa informação. Marcelo, que entrara no jogo por último, ainda tem aí, pode ter sido Lúcio, pode ter sido Guilherme, pode ter sido Marcelo. E no caso, quem teria agredido?
Ou foi Lúcio, que antes agredia Guilherme e depois da entrada de Marcelo passou a ser agredido por ele? Ou foi Lúcio que agrediu Guilherme e agrediu Marcelo? Ou foi o Guilherme que foi agredido por Lúcio e por Marcelo? Vejam quantas interpretações diferentes nós temos em um pequeno trecho. Ele está ambíguo, não nos dá fontes confiáveis de do que realmente aconteceu. Se o leitor tivesse assistido ao jogo, certamente essa ambiguidade se dissiparia. E a intencionalidade do texto seria outra. Em vez de informar, possivelmente teria como finalidade comentar. Vejam a diferença. Diferentemente da linguagem oral, que conta com certos recursos para tomar o sentido precioso, gestos, expressão corporal, facial e repetição, a linguagem escrita conta apenas com as palavras. Por isso, temos de empregá-las adequadamente se desejarmos que os textos que produzimos tenham clareza e precisão. Nesse caso, nós temos que eliminar as ambiguidades. Clareza e precisão não combinam com ambiguidade no mesmo texto. Na maioria das vezes, a ambiguidade se deve a um elemento anafórico, palavra ou expressão que retoma o que já foi dito, tá? Lembrando da anáfora. Pode referir-se a dois termos antecedentes diferentes. Observem essa frase. O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza suas tarefas. Esse quem? Quem não realiza as tarefas? O computador ou o homem? Vejam que frase ambígua. Como ficaria essa frase sem ambiguidade? Como você deixaria essa frase? Podendo acrescentar ou tirar palavras. Deixa nos comentários que eu vou dar uma conferida. A frase ficou ambígua porque os elementos anafóricos, que retomam, nesse caso, esse e suas, podem referir-se tanto ao computador quanto ao homem. Isto é, um ou outro não realiza o trabalho por completo. Ou ainda, o computador não realiza as tarefas do homem. Para que não ocorra a ambiguidade, temos de escrever assim. O computador, apesar de ser um aliado ao homem, não consegue realizar todas as tarefas humanas. Observem que eu tirei os suas e eu substituí por tarefas humanas, suas tarefas por humanas, porque está especificando quais são as tarefas. Há ambiguidade, normalmente devido à pontuação inadequada ou ao emprego de palavras ou expressões de forma pouco clara, com mais de um sentido. Como nós vimos a palavra galo. A palavra galo em si ela já tem mais de um sentido. Então, para evitar aquele constrangimento, deveria ser empregada outra palavra, como calombo, como machucado. Nós vamos ver agora alguns casos que podem ocorrer a ambiguidade, tá bom? 1. Uso indevido de pronomes possessivos, como nós já vimos o exemplo. Raquel preparou a pesquisa com Silvio e fez sua apresentação. A apresentação era de Raquel ou de Silvio? Corrigindo. Raquel e Silvio prepararam a pesquisa e ambos fizeram a apresentação. Ou Raquel preparou a pesquisa e fez a apresentação de Silvio. Segundo, uso inadequado de pronomes relativos. Visitamos o teatro e o museu, cuja qualidade artística é inegável. A qualidade de quem é inegável? Do teatro ou do museu? Corrigindo, visitamos o teatro e o museu, os quais têm qualidade artística inegável. Vejam a diferença. Ambos, nesse caso, têm essa qualidade artística inegável. Emprego indevido de coordenação. Prestem atenção. Mário e Ruth querem casar-se. Mário quer casar com Ruth, Ruth com Mário, ou cada um deseja casar com uma pessoa diferente? Tanto Mário quanto Ruth querem casar-se. Eles são irmãos, cada um vai casar com uma pessoa diferente ou eles irão casar, se não forem irmãos. Olha uma correção legal. Mário quer casar-se com Ellen e Ruth com Ricardo.
certo? Se eu pedisse para vocês corrigirem essa frase, observem que essa correção podemos sim acrescentar nomes. Inclusive, muitas vezes é necessário acrescentar, suprimir, mudar uma vírgula. Colocação pronominal inadequada das palavras. Vejam, o cliente aborrecido recusou o vinho por causa da safra. O cliente era aborrecido ou o cliente ficou aborrecido por conta do vinho, né? No caso não era o vinho que lhe agradava. Aborrecido, o cliente recusou o vinho por causa da safra. Ele ficou aborrecido naquele momento. O cliente que é aborrecido recusou o vinho por causa da safra. Vejam a diferença, ele é aborrecido, não foi aquele momento. 5. Sentido indistinto entre agente e paciente. A recepção dos noivos foi no salão do clube. Quem foi recepcionado? Os convidados ou os noivos? A recepção ela foi oferecida pelos noivos ou eles foram recepcionados? A recepção foi oferecida pelos noivos no salão do clube. Vejam a diferença. E eles não foram eles foram recepcionados. 6. Uso indistinto entre pronome relativo e conjunção integrante. O motorista disse ao passageiro que era gaúcho. Quem era gaúcho? O motorista ou o passageiro? De repente o passageiro percebeu no sotaque, o motorista percebeu no sotaque que o passageiro era gaúcho. O motorista disse que era gaúcho ao passageiro. Se ele disse ao passageiro, não foi sobre o passageiro. E, por último, o uso incorreto de formas nominais. O pai viu o filho chegando em casa bem tarde. Quem chegou tarde em casa? O pai ou o filho? Percebem? O pai viu o filho que chegava em casa bem tarde. O pai, que chegava em casa tarde, viu o filho. Viram as duas formas que podemos entender? Gente, essas formas apresentadas, essas 7 formas, são só alguns exemplos de como pode ocorrer a ambiguidade. Vocês necessariamente precisam lembrar disso. O que eu quero de vocês hoje é que vocês consigam identificar e corrigir uma ambiguidade. Principalmente corrigir, porque por muitas vezes a gente identifica, mas não consegue corrigir, e por outras a gente acaba produzindo esta ambiguidade, tá bom? Vou deixar uma atividade para sexta-feira, certo? Um beijo e até lá!